Pois. Oi, som. Ok. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Nós estaremos retomando a nossa sessão de onde paramos na semana passada. Na verdade, apenas reinício, a retomada da nossa sessão. Antes, portanto, gostaria, antes de continuarmos, fazer alguns esclarecimentos. Por ser uma sequência, uma continuação da sessão que foi interrompida semana passada, para que houvesse o esvaziamento do plenário, deveria ter sido a portas fechadas. No entanto, em consenso com todos os colegas, nós reunimos anteriormente todos os vereadores e achamos por bem, prudente e sensato liberar o acesso a todas as pessoas que queiram assistir, para que todos possam acompanhar o andamento dos trabalhos. E, face a isso, também gostaria de pedir mais uma vez a compreensão dos senhores que colaborem com o nosso trabalho. Quem quiser apresentar seus cartazes, suas camisetas, façam suas manifestações silenciosas e não façam ruídos, barulhos, nem aplausos, nem vaias, nem manifestações nenhuma, para que possamos continuar os nossos trabalhos. Então, será permitido a permanência, porém, sem nenhum barulho. Então, agradeço aos vereadores que compreenderam e acharam por bem liberar. Mais uma vez, gostaria de agradecer também o apoio da Polícia Militar, que está presente aqui nos ajudando, nos auxiliando na segurança. E gostaria de pedir à nossa secretária que continue a leitura. Nós já havíamos começado a leitura, mas para que haja um melhor entendimento, eu peço que a secretária retome a leitura do começo, para que nós possamos continuar nossos trabalhos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Dom Eliseu. Rodrigson Cruz dos Santos, brasileiro, casado, motorista, portador da cédula de identidade número 61-68-401, PC Pará. Inscrito no CPF-MF sobre o número 537-059-712-04 e portador do título eleitoral de número 0557-7299 1341, zona 084, seção 0044. Residente e domicílio da rua Leopoldo Cunha, número 192, bairro Jardim América, município de Dom Eliseu, estado do Pará. CEP 68.633.970. Ancorados no artigo 4º, inciso 5º, e inciso do Decreto-Lei número 201 de 67 e artigo 22, inciso 15, artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Dom Eliseu. Venha a presença de Vossa Excelência apresentar denúncia por prática de infração político-administrativa com pedido expresso de afastamento do cargo, fundamentado no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429 de 92. Em face de ato emanado pelo senhor Aieso Gaston Siviero, podendo o mesmo ser citado junto à Paço Municipal, para tanto expõe, aduz e ao final requer o que segue. Breve escorço fático. Com muita tristeza, ao ver nosso pobre município ser furtado pelos seus gestores, vimos apresentar mais essa denúncia contra o prefeito municipal, que não merece o título de excelência, e seus parceiros, que inescrupulosamente administra o município para atender seus próprios interesses. Desta vez, a denúncia é sobre o desvio de recursos do Fundo de Educação Municipal. Inicialmente, registramos que, para sustentar a educação, só existe 2 tipos de créditos financeiros. O Fundeb, recurso repassado pelo governo federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, e a arrecadação de recursos próprios do município, o Fundeb, que é repassado considerando a quantidade de alunos matriculados, e é a maior receita para a manutenção do ensino municipal, como todos sabem. Todos sabemos também que este recurso tem destino vinculado, ou seja, não pode ser utilizado em outras finalidades que não seja educação. Quanto à arrecadação própria, esta é muito menor que o repasse federal e também, ao ser repassado para a educação,
tem destinação vinculada ao entendimento do ensino infantil e fundamental, que são as obrigações do gestor público municipal. Assim, a Secretaria Municipal de Educação, que gera o Fundo Municipal de Educação, não há receita para ser aplicada em atividades que não sejam diretamente ligadas à educação infantil e fundamental, como já dito acima, pois são receitas vinculadas. Com esta assertiva, houve em um momento de estabilização dos fundos de educação uma orientação técnica de Brasília, para que cultura e desporto fossem desligados da educação, para que pudessem receber suporte da prefeitura, por recursos próprios do município e sem envolver recursos de educação. Nestas duas outras vertentes sociais que foram anteriormente ligadas à Secretaria de Educação. Porém, quando passou a haver uma vinculação específica de todo recurso financeiro do Fundo Municipal de Educação ser utilizado em seu único fim social, que é manter e desenvolver a educação, foi proibida a utilização diferenciada. Pois bem, desta verdade nasce essa denúncia de prática de infração político-administrativa aqui efetivada. O Fundo Municipal de Educação de Dom Eliseu, de forma evidentemente fraudulenta, com o fim de dar aparência de lícito e legítimo, efetivou o contrato de prestação de serviço de produção de eventos sob a forma de carona de uma ata de registro de preços de número 023 de 2017 da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista. Contratou o empenho, liquidou e pagou à empresa DR Silva Ltd. AME o valor de R$ 809.307,41, no período de 14 de junho de 2017 a 28 de dezembro de 2017, através de um processo de carona que está claramente fora dos padrões da lei, contrariando o que determina tanto a legislação licitatória quanto a legislação de aplicação de recursos da educação, pois que foram gastos quase R$ 1 milhão em serviço que não são para a manutenção e desenvolvimento do ensino municipal. A contratação por si só é absurda, pois que quando o município iniciou o processo de adesão à ata de registro de preço, a referida ata ainda não existia. Se não vejamos, a publicação da ata de registro de preço do município de São Sebastião da Boa Vista, município do centro no Marajó, foi publicada no dia 13 de junho de 2017 no Diário Oficial da União, pois que foi assinada em 12 de junho de 2017 por assinatura digital. Porém, o processo de adesão e carona da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu ocorreu em 12 de junho de 2017, ou seja, a adesão iniciou um dia antes da própria existência da ata de registro de preço. Claro que houve uma montagem, uma clara armação, para dar um ar de legalidade ao procedimento. Isso fica evidente quando se avalia os detalhes do processo, tais como o parecer jurídico do processo de adesão e carona, que foi assinado de forma digital no dia 13 de junho de 2017, ou seja, no mesmo dia da publicação realizada pelo município de São Sebastião da Boa Vista, da ata original de registro de preço, dando prosseguimento em um processo que já havia iniciado no dia anterior. Com esse ato, confessam os atores deste processo de malandragem feita por amadores, pois que o processo original estava nascendo oficialmente naquele dia 13 de junho de 2017. Como que os gestores de Dom Eliseu saberiam que o município de São Sebastião de Boa Vista iria realizar a publicação de uma ata de registro de preços e que aquele município não utilizaria todo o seu conteúdo um dia antes de ser publicado? Impossível, é óbvio. Segundo os documentos coletados e juntados nesta denúncia, o processo de carona e adesão da ata de registro de preço, que iniciou antes da publicação do processo original em 12 de junho de 2017, foi contratado o empenho em 13 de junho de 2017, publicado, atestado de forma completamente irregular, liquidado e parcialmente pago em 14 de junho de 2017, no valor exorbitante de R$ 308,60.
um dia depois da publicação do processo original, lá no Marajó, onde o município, evidentemente, não havia ainda utilizado nenhum por cento do processo que realizou. O processo de carona já havia pago mais de R$200 mil. Um dos confessos absurdos é que o parecer jurídico deste processo afirma que deve-se consultar o fornecedor signatário da ata para aferir a possibilidade de fornecimento ao aderente dos bens ou produtos objetos da ata. Tal documento encontra-se encartado nos autos, grifei. Como que o dono da ata poderia ter fornecido tal documento para estar encartado nos autos, se a publicação do processo original estava acontecendo naquele dia mesmo? Impossível. O processo de carona foi contratado, publicado, liquidado e pago em um dia. No dia seguinte à publicação do processo original. Isso jamais seria possível. Assim, não resta dúvida de que esta carona não passou de uma armação para gastar o recurso da educação municipal. Deram um destino escuso ao recurso financeiro do Fundo Municipal de Educação, absolutamente praticando o ato de competência do gestor contra a expressa disposição de lei, infringindo o inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Estes os fatos: julgamento de denúncia por infração político-administrativa, competência privada da Câmara de Vereadores, imperativo dos artigos 22, inciso 15, e artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Dom Eliseu. Antes de tudo, é digno de registro de que, para a apresentação de denúncia por infração político-administrativa supostamente cometida pelo prefeito municipal junto à Câmara de Vereadores, poderá ser feita por qualquer eleitor, tão somente com a exposição dos fatos e a indicação das provas ex vi do inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67. Não obstante, compete exclusivamente a esta coleda Casa de Leis o julgamento das condutas tipificadas como infrações político-administrativas a teor dos comandos do artigo 22, inciso 15 e artigo 71, parágrafo único da Lex Mater do município de Dom Eliseu. Vejamos a transcrição do dispositivo retromencionado. Artigo 22 compete privativamente à Câmara. Inciso 15. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores no caso previsto em lei. Artigo 71. São infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato, parágrafo único. A cassação do mandato será julgada pela Câmara de acordo com o estabelecido em lei. Grifo propositais. A propósito, para que não parem dúvidas acerca da competência desta colhida Casa de Leis para julgamento do prefeito municipal, diga-se competência privativa, o plenário do Excelso Pretório Nacional, no julgamento da ADI 687, exarou o seguinte acordão, do qual extraiu o seguinte trecho. Competência para o processo de julgamento de prefeito municipal, infrações político-administrativas e ilícitos penais. Compete exclusivamente à Câmara de Vereadores processar e julgar prefeitos municipais das infrações político-administrativas, assim definidas em legislação emanada da União Federal, podendo impor ao chefe do Executivo local, observada a garantia constitucional do due process offline, a sanção de cassação de seu mandato eletivo, precedentes, grifei, destaquei e sublinhei. Como se denota, não se trata de uma prerrogativa, mas sim de um imperativo de norma legal, imposto a esta Casa de Lei, ou melhor dizendo, da sua competência privativa. Eis que somente esta Casa de Leis detém competência para julgar Sua Excelência, o prefeito municipal, por denúncia de infração político-administrativa, pela exégese do artigo 22, inciso
15 e artigo 71, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Dom Eliseu. Posto isso, passamos a expor os fatos e a indicar as provas que suportam esta denúncia. Acompanhe. Depois de ser apurada a veracidade das informações relatadas acima, houve acompanhamento das publicações do município de Dom Eliseu no Portal da Transparência, Diário Oficial do Município do Estado do Pará, e no portal do jurisdicionado, mantido pelo TCM Pará. O denunciado está fazendo mídia de que ganhou premiação do Tribunal de Contas Municipal por ser líder de um governo transparente, mostrando as maracutaias que realizou. Entretanto, foram colhidos alguns dados, documentos e provas que levaram equivocadamente para esta colhida Casa de Leis, de forma translúcida, a reconhecer que houve e ainda está havendo cometimento de infração político-administrativa praticada na execução do contrato firmado, a partir do processo de carona irregular, senão vejamos. Consta no portal da transparência a seguinte nota de empenho de números e valores. NE número 1306001, no valor de R$ 208.386,60. Nota de empenho número 22080001, no valor de R$ 77.394,63. Nota de empenho número 01090002, no valor de R$ 400.009,74. Nota de empenho número 271.00008, no valor de R$ 123.526,18, totalizando um valor de R$ 809.307,41. Assim se constata que o denunciado, como gestor maior do município, comandante do processo de licitação, pois que exige apenas uma CPL no município, gastou quase R$ 1 milhão da educação com uma farsa de processo licitatório. Foram pagas despesas com recursos da educação no mesmo dia da publicação do processo de carona, que ocorreu no dia posterior ao processo original do município cedente, numa verdadeira burla ao previsto na legislação, e ainda se pagou serviço não executado, como também se uso de recursos vinculados de educação para pagar despesas de atividades distintas da educação. Portanto, percebe-se que o senhor prefeito municipal está lesando o patrimônio público ao efetuar pagamento de serviços não executado com receita vinculada e de uso não permitido. Na negligência para com a defesa dos bens e rendas públicas é tamanha, neste caso, que se está denunciando, pois que se pagou à empresa o absurdo valor de R$ 809.307,41, cópia dos empenhos em anexo. O artigo 4º, incisos 7 e 8 do Decreto-Lei Federal de número 201 de 67, assim normatiza. Artigo 4º, são infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Idem, a Lei Orgânica do município de Dom Eliseu, em seu artigo 71, em seus incisos 7 e 8, assim determina. Artigo 71. São infrações político-administrativas do prefeito sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura.
As provas que compõem a presente denúncia fortemente dão conta do cometimento de infração político-administrativa. Eis que o prefeito municipal está a praticar atos contra a expressa disposição de lei federal, em especial a lei de licitações, a utilizar carona irregular para contratar a empresa de gráfica para realizar eventos com recursos da educação. Entretanto, para que não se cometa injustiça, deve esta Casa de Lei, por obrigação formal e constitucional, eis que é responsável pelo controle externo das contas e dos atos praticados pelo prefeito municipal, proceder à investigação rigorosa, para que possa, com certeza jurídica, concluir que o prefeito municipal cometeu infração político-administrativa e, portanto, deve ser cassado por esta prática, capitulada no inciso 7 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Como demonstrado acima, a denúncia retrata que o alcaide pagou, de forma irregular, um valor exorbitante para uma empresa, em um processo de carona com recurso de educação. Com esta prática, o mesmo deixa de zelar pelo bem público, bem como pelas rendas públicas. Portanto, se enquadra também no inciso 8 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, pois que se omite e atua de forma negligente na defesa dos bens, rendas e direitos ao interesse do município de Dom Eliseu. Cabendo por esta prática omissiva e negligente ser cassado pelo plenário da Câmara Municipal pelo cometimento de infração político-administrativa. O inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67 assim expressa, artigo 4º. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Fica evidente, senhores vereadores, que o denunciado, ao cometer infração político-administrativa por praticar ato administrativo contra a expressa disposição de lei e por ser omisso e negligente na defesa dos bens e rendas do município de Dom Eliseu, também está procedendo de modo incompatível com a dignidade de cargo de prefeito, pois que a população o elegeu para defender o interesse de todos e não para prejudicar o interesse público que está com seu destino entregue nas mãos dos gestores públicos. Desta forma, deve o denunciado, depois de ocorrer o devido processamento de presente denúncia, ser cassado por agressão ao inciso 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. Do afastamento liminar do cargo que ocupa o representado na administração pública para não prejudicar as investigações. Inicialmente, é de suma importância nos atentarmos ao que dispõe o artigo 1º e 2º da Lei nº 8.429, de 92. Vejamos. O artigo 1º, o artigo de improbidade praticado por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios do território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidades para cuja criação ou custeios e erários haja concorridos ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Artigo 2º. Reputa-se agentes públicos, para os efeitos desta lei, todo aquele que exercer, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo mandado, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Conforme expresso e claro dispositivo de lei, confirma-se o conceito de que agente público é todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, no sentido mais amplo possível dessa expressão, significando qualquer atividade pública. Portanto, a pessoa que exerce a atividade política não está fora desse conceito, conforme vimos na citação acima.
No mesmo sentido, corroborando com os que foram expostos, trazemos o que dispõe a doutrina, que mesmo havendo certas divergências no entendimento de cada autor, todas concordam com uma determinada coisa. Vejamos a classificação de agentes públicos. Agente público se divide em 4 categorias: agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares, em colaboração com o poder público. Maria Silvia Zanella de Pietro, curso de Direito Administrativo, edição 18 de São Paulo, Atlas 2005, Brasil. Os agentes públicos, assim, segundo classificação por nós elaborada a partir de critérios lógicos-científicos, serão divididos em 3 grandes grupos, a saber: A, agentes políticos; B, agentes profissionais; e C, particulares colaboradores. Fonte: Miranda Henrique Savonite, curso de Direito Administrativo, 3ª edição, Brasília, Senado Federal, 2005, página 138. Por último, o entendimento do ilustre jurista e professor Marcelo Alexandrino com o entendimento majoritário. Os agentes públicos são divididos em 5 grandes grupos: agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados. Fonte: Alexandrino Marcelo, curso de Direito Descomplicado, edição 16, V atual, São Paulo, método 2008, Brasil. Nesta toada podemos ver que legislação e doutrina se harmonizam com o presente entendimento, sendo certo afirmar que de toda maneira não poderia ser, já que agentes políticos estão prestando um serviço ao poder público, devendo se enquadrar e se submeter à referida lei. Caso contrário, estará ferindo o princípio da legalidade imposto pela Constituição. Tanto é verdade que agentes políticos são frequentemente julgados por ação de improbidade, atentando a todos os requisitos da Lei número 8.429, de 92. A Lei 8.429, de 92, em seu parágrafo único do artigo 20, abaixo transcrito, assegura o afastamento do investigado no cargo quando a medida se fizer necessária para garantir a instrução processual. Eis o texto em verbis. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Assim, havendo indícios de que o agente público possa vir a dificultar de algum modo a coleta das provas no curso da investigação, o afastamento previsto se impõe imediatamente, inexistindo poder discricionário da autoridade judiciária ou administrativa, como leciona Fábio Medina Osório em sua obra Improbidade Administrativa, editora Síntese de 1998, página 242. De fato, nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei nº 8.429, de 92, é possível o afastamento do prefeito municipal quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Senhores parlamentares municipais, a exposição dos fatos evidenciam a conduta ilícita, tendente a obstar a regular instruções processual, uma vez que existe perigo na destruição das provas, como, por exemplo, o processo licitatório citado acima. Por outro lado, o contexto evidencia potencial perigo de o ilícito continuar persistindo, constituindo-se em repugnante imoralidade que indelevelmente acaba com impregnar
continuidade de atuação do agente que comete a infração político-administrativa, ou seja, a permanência do gestor municipal no exercício do mandato representa, por si só, uma afronta à ordem pública e os interesses da coletividade, comprometendo de forma ampla os interesses públicos dos cidadãos de Dom Eliseu, Pará. No caso em questão, a necessidade de afastamento do representado do cargo que ocupa atualmente de prefeito municipal se impõe pelo risco iminente de o denunciado influenciar no processo, principalmente sobre as testemunhas a serem interrogadas. Ora, na medida em que os agentes públicos, que neste ato figura como representado, traindo o dever de lealdade institucional e rigorosa obediência aos princípios que regem a administração pública e valores supremos do Estado, pratica infração político-administrativa de natureza grave, acaba por lesar a própria ordem pública, gerando o natural sentimento de descrédito, abalando a confiança e respeito que deve imperar em relação às instituições e seus agentes públicos, além de alimentar o sentimento de impunidade. Ademais, conforme entendimento do STJ, revelar-se que esta Casa Legislativa deve manter afastado o representado pelo prazo de 180 dias, prazo este considerado razoável pelo STJ, pacificado em diversas decisões, demonstrando como exemplo na recente jurisprudência a seguir de qualquer atividade que se relacione a uma administração pública, antes as inúmeras irregularidades, desmandos e risco de apropriação de verbas públicas, em especial de recursos federais. Processo civil administrativo, improbidade administrativa, afastamento cautelar de prefeito, recursos especial, efeito supressivo, impossibilidade, ausência dos requisitos autorizados. Primeiro, o artigo 20, parágrafo único de lei número 8.429 de 92, lei de improbidade administrativa, estabelece que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Segundo, da hipótese de instância ordinária, constatarão a concreta interferência na prova qual seja a não prestação de informações e documentos aos órgãos de controle, Câmara de Vereadores e Tribunal de Contas do Estado e da União, o que representa risco efetivo à instrução processual. Demais disso, não desarrazoado ou desproporcionado o afastamento do cargo pelo prazo de 180 dias, pois seria, no caso concreto, o tempo necessário para verificar a materialidade dos atos de improbidade administrativa, medida cautelar improcedente STJ, MC 19.214, PE 201.200777724-4. Relator, ministro Humberto Martins, data de julgamento 13/11/2012, T2, segunda turma, data de publicação DJE 20/11/2012. Portanto, deve esta Casa Municipal afastar o prefeito, sem prejuízo de sua remuneração, pelo prazo de 180 dias, ou durante o tempo que se durar o processo de apuração, para que possa realizar as investigações necessárias acerca da ilicitude cometida, a fim de evitar qualquer possível interferência do gestor no colhimento de provas e ou na investigação, já que investido no cargo de prefeito possui grande influência e poder para tal. Por derradeiro, por tudo narrado nesta peça, restou claro e evidente que o senhor prefeito municipal andou longe de seus deveres impostos pelo caput do artigo
37 da Carta Pátria, cometendo infração político-administrativa, infração esta que deve ser apurada de maneira indesviável pela via do presente processo, sendo afastado o representado do cargo de prefeito municipal, culminando com a cassação do denunciado ao final do processo, cumprindo rigorosamente com o devido processo legal. Exemplo, positis requer na forma da fundamentação fática e jurídica supra. 1. Que o presidente desta coleda Casa de Leis tramite a presente denúncia na exégese do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 67. 2. Que o plenário desta Câmara Municipal aprove, determine e imponha o afastamento do representado pelo prazo legal ou até durar o curso do processo, para que os mesmos não interfiram na instrução processual e na confirmação da verdade real dos fatos, podendo ser renovado pelo mesmo período se for necessário. Isto com fundamento no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429, de 92. 3. Após seja tramitada a presente denúncia na forma do artigo 5º e inciso do Decreto-Lei número 201 de 67, para ao final condenar o prefeito municipal, senhor Aires Gaston Siviero, com a cassação do mandato, combinando com a expedição do competente decreto legislativo de cassação ao mandato do senhor Aires Gaston Siviero pelo cometimento de infração político-administrativa. Eis que sangrou de morte o artigo 71, inciso 7, inciso 8, da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 4º, inciso 7, 8 e 10 do Decreto-Lei de número 201 de 67. Pede e espera deferimento. D. Eliseu, 12 de abril de 2018. Rodriguenson Cruz dos Santos, denunciante. Lido o grande expediente, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária. Para essa matéria, nós não temos pronunciamentos. Nós vamos passar diretamente para a votação. Quero passar apenas algumas instruções para que nós passemos diretamente para a apreciação no voto. Será feita uma pergunta ao vereador e ele responderá apenas sim ou não. Não há espaço para justificativa de votos, discussões, pelo menos nesse momento não há esse espaço. O vereador vai se reservar apenas a dizer sim ou não. Eu vou fazer a pergunta nominalmente ao vereador e ele vai apenas responder. O secretário vai até ele por ordem alfabética, como vemos fazendo anteriormente. E a pergunta é a seguinte: vereador X, o senhor ou senhora é a favor da admissão da denúncia número 04 de 2018, lido nesta data? O vereador que for a favor de que a denúncia seja aceita pela Câmara e seja posteriormente investigada, vai responder sim. Se o vereador acha que não há procedimento na denúncia apresentada e quer que essa denúncia seja arquivada, ele vai responder não. Ficou claro alguma dúvida dos colegas quanto à pergunta e à sua resposta? Parece ter ficado bem claro. Farei a pergunta em ordem alfabética. Ao final, eu também preciso votar. O primeiro secretário, vereador Daniel, fará a mesma pergunta a mim, que darei a minha resposta do voto. E após o encerramento, os nobres colegas têm a oportunidade de fazer os seus pronunciamentos livres. Senhor presidente, só repita novamente a pergunta para que fique bem claro e altere aí, troque a palavra admissão por recebimento, para que fique mais claro. Okay. E que não haja dúvida. Fazemos sim. A pergunta é o seguinte, conforme sugerido então pelo vereador Alessio, recebimento. Vereador ou vereadora X, o senhor ou a senhora é a favor do recebimento da denúncia número 04 de 2018, lida nesta data? O vereador vai responder sim ou não. Se ele acha que deve dar sequência a essa denúncia e ser investigada, e, enfim,
se monta o processo, ele vai responder sim. Se ele acha que não há nenhum procedimento correto, que não tem procedência, que não há motivos para tanto, ele vai responder não. Então, eu acredito que tenha ficado claro aos colegas. Nós vamos então começar a nossa votação por ordem alfabética. Nominalmente, a secretária vai até o vereador com o microfone para que ele possa expressar o seu voto de maneira audível, para que todos entendam e que fique gravado nos nossos áudios e a nossa transmissão também possa ouvir abertamente ou claramente a manifestação do vereador. Então, começando, peço a atenção de todos, vamos começar primeiro a ser questionado o vereador Adalho, por ordem alfabética. Vereador Adalho, o senhor é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nesta data? Sim, senhor presidente. Vereador Alessio Santos Carvalho, o senhor é a favor do recebimento da denúncia número 004 de 2018, lido nesta data? Não, senhor presidente. Vereador Antônio Oliveira Souza, o senhor é a favor do recebimento da denúncia número 004 de 2018, lido nesta data? Não, senhor presidente. Vereadora Cláudia Majaveschi, a senhora é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nesta data? Não, senhor presidente. Vereador Daniel Ferreira de Andrade, o senhor é a favor do recebimento da denúncia número 004 de 2018, lido nesta data? Não, senhor presidente. Vereador Edilson Oliveira Souza, o senhor é a favor do recebimento da denúncia número 004 de 2018, lido nesta data? Não, senhor presidente. Vereador Eldo José Ribeiro, o senhor é a favor do recebimento da denúncia número 004 de 2018, lido nesta data? Não. Vereador Givanildo Alves de Barros, o senhor é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nesta data? Sim, senhor presidente. Vereador Marco Aurélio Santiago, o senhor é a favor do recebimento da denúncia número 004 de 2018, lido nessa data? Sim. Vereador Marcos Johnny Castro Oliveira, o senhor é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nessa data? Não, senhor presidente. Vereadora Maria de Souza Morim, a senhora é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nessa data? Não. Vereador Paulo César de Souza Oliveira, o senhor é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nessa data? Sim. Vereador Rafael Pimentel Oliveira, o senhor é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nessa data? Sim. Vereador Robson Macedo de Oliveira, o senhor é a favor do recebimento da denúncia de número 004 de 2018, lido nessa data? Sim. Nesse momento eu passo o microfone para o vereador Daniel, que estará conduzindo a pergunta a esse presidente. Vereador Zoene Limas Borges, você é a favor da denúncia lida nesta casa, denúncia número 04 de 2018? Não, senhor presidente. Obrigado. Então, portanto, por 9 votos a 6, a denúncia está arquivada. E por se tratar de assunto único, não temos mais nenhuma pauta, está por ordem, então, o pronunciamento livre dos que queiram se pronunciar. A inscrição nós vamos aguardar para a próxima semana, até porque nós não temos a lista. Alguns... está com a lista? Então vamos, vereador Robson, deixar os
pronunciamentos livres em aberto, sem sequência. Vereador Adálio Vitorino, com a palavra. Senhor presidente, seu nome, cumprimentar aqui a mesa diretora, cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, eleitos e empossados para este mandato, e a população de Dom Eliseu em geral, aqui presente, na pessoa do meu amigo Edmilson, que está ali na tribuna, aliás, no plenário, desculpe. E dizer assim, amigos, que o meu posicionamento com relação à aceitação desta denúncia é por entender que nós, vereadores eleitos pelo povo, nós temos, vereador Budura, a responsabilidade de apurar toda e qualquer denúncia que chega a esta casa. Eu não poderia deixar de votar de outra forma, por entender que o que se trata aqui neste momento, vereadores, não é a decisão de afastar ou de não afastar o atual prefeito. O que se trata neste momento, o que se discute nesta casa aqui, é a aceitação ou não de uma denúncia. E o papel de cada vereador aqui é fiscalizar. Nós fomos eleitos com esse propósito de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. Eu, apesar de ser vereador de um mandato, posso dizer que sou novo nesta casa, mas um dia eu estendi a minha mão aqui diante de um juiz, de um promotor, de várias autoridades da sociedade do Eliseu, e prometi defender a Constituição Federal desse país, prometi defender a bandeira do meu Estado e a bandeira do meu município. Então, de modo algum, eu poderia agir de outra forma. Eu acho isso um desrespeito à sociedade de Dom Eliseu, até porque a denúncia que se trata aqui era para se averiguar se realmente há ou não algo de errado. Não é para afastar ou deixar de afastar o prefeito, mas de se apurar os fatos aqui e ver realmente se houver procedência, opta por afastar. Se não houver, a denúncia é arquivada. Esse é o papel de cada vereador. E parece que a casa aqui, até o presente momento, com todo o respeito que eu tenho aos meus novos colegas, mas não entendeu o papel de cada vereador nessa casa. Eu não posso arquivar uma denúncia, e eu vou ler aqui, nos atos da denúncia, uma denúncia que, como está escrito aqui no processo, eu gostaria de fazer uso da palavra, que segundo os documentos coletados pelo denunciante, juntados nessa denúncia, o processo de carona, de adesão de uma ata de registro de preço de um outro município, que iniciou-se antes da publicação, o processo do município de Dom Eliseu, da prefeitura de Dom Eliseu, ele iniciou-se antes da publicação dessa ata de registro de preço do município de São Sebastião da Boa Vista. E eu quero aqui, senhor presidente, destacar, neste caso, que em um só dia, a ata de registro de preço ela foi publicada dia 13 de junho, lá em São Sebastião da Boa Vista. A prefeitura aqui ela iniciou esse processo dia 12 de junho, portanto, um dia antes. Eu não sei como o licitante, vereador Budia, teve essa capacidade de sonhar, de saber, vereador, que lá em São Sebastião da Boa Vista, um dia antes, estava instalando, iniciando um processo de licitação, mas ele teve essa bola de cristal. E aí eu não entendo. No dia 13, quando a ata estava sendo registrada no portal da transparência,
eles já estavam aqui empenhando e, posteriormente, um dia depois, no dia 14, eles fizeram o pagamento. Foi pouquinho, gente, só foi R$ 208.386,60. Portanto, um dia depois da ata ser registrada lá em São Sebastião da Boa Vista. E eu queria aqui, para terminar, colocar aos novos vereadores o que diz, o que fala a lei de licitação, que a lei, no seu artigo, que é a lei 8.883/93, né, que ela é complementar à lei, a Constituição no seu artigo 37. No capítulo 5, ela fala o seguinte, dos recursos administrativos, no artigo 109, dos atos da administração decorrente da aplicação desta lei, cabem, primeiro, recurso no prazo de 5 dias da intimação do ato ou da lavratura da ata, cabe recurso de 5 dias úteis para que haja os contestamentos, seja pela empresa vencedora ou seja pela empresa que perdeu. A prefeitura ela só poderia executar pagamento 5 dias depois, 5 dias úteis depois da data da publicação da ata. No entanto, aqui ele pagou um dia depois R$ 208.386,60. Então, mediante tudo isto, o meu posicionamento foi votar sim, justamente porque eu queria que isso fosse esclarecido. E, apesar de respeitar o voto de cada um dos colegas, aqui cada um vota como quer, mas eu voto do lado do povo, respeitando os princípios da Constituição brasileira, respeitando a lei orgânica do meu município e a Constituição Federal. Um abraço a todos e que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia do município de Coliseu. A palavra continua franqueada aos vereadores que queiram usar. Vereador Givanildo com a palavra. Esqueceu a tua nota aqui, vereador. Onde foi gastado o dinheiro? Bom dia a todos. Para mim, uma alegria imensa de poder estar mais uma vez nessa Casa de Lei, consciente do nosso papel. Senhor presidente, quero cumprimentar os demais companheiros vereadores, faz presente, o público presente. Senhor presidente, antes de tudo, quero lhe parabenizar pela sua atitude dentro do seu gabinete, de ter nos consultado se nós era a favor que o povo participasse da sessão. Então, desde já, eu achei bonito o seu gesto e gostaria que todas as sessões dessa casa, nós somos conscientes que o plenário é soberano. Esses vereadores fazem parte dessa casa. Então, parabéns pela sua atitude. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, a gente fica triste saber que o dinheiro federal do Fundeb, que é exclusivamente para uso do professor e para apoio, está sendo usado de formas irregulares. A gente fica triste saber que o dinheiro do Fundeb, que é dinheiro que 60% do Fundeb é para professor, para o magistério, e 40% é para apoio. O que é apoio? Reforma de escola, é farda para as crianças, enfim, uma série de coisas que é para apoio, que esses 40%. Ou seja, de cada R$1.000, R$600 é para pagar a folha do servidor, que é magistério, professor. Então, R$600 é isso. R$400 seria para efetuar o pagamento de apoio, de reforma, de cadeira, de fardinha para as crianças. Isso não inclui, senhor presidente, nem merenda escolar, que o dinheiro da merenda escolar é totalmente diferente, é outro recurso que vem do governo federal. E hoje chega uma denúncia dessa, simplesmente para nós aceitar,
para nós verificar se o prefeito está tudo bonitinho, se realmente está direito, está bonito. E hoje, mais uma vez, a denúncia é rejeitada. Então, nos tristece, senhor presidente, que nós não sabemos qual é o nosso papel nessa Casa de Lei. Se é para nós fiscalizar, estamos sujeitando de não fiscalizar. Como que nós vamos saber se está certo ou está errado? Então, senhor presidente, a gente fica triste com a situação. Principalmente quando a gente vê aqui uma nota fiscal, que o nobre companheiro Adalho esqueceu aqui, mas que está em toda denúncia, foi colocada nos processos. Que o dinheiro da educação foi usado em som, em telão. O dinheiro do Fundeb, que é exclusivamente para pagar os professores, senhor presidente, foi usado em banheiros químicos, foi usado em palco, foi usado em outdoor. Senhor presidente, isso é uma falta de respeito com os professores, com os próprios alunos, porque até hoje ainda não vi um trabalho do secretário de Educação dizendo que está utilizando fardinha para as crianças. Quantas mães chegam aqui, vereador, meu filho não vai para a escola porque não tem fardo, nos ajuda a comprar fardinha. Eu tenho 4 crianças. Só eu, senhor presidente, esse ano eu comprei 4 fardas, só eu, vereador. R$36 cada farda. Então, senhor presidente, é muito triste para nós. Porque nós precisamos, no mínimo, verificar se o prefeito está certo ou errado. No mínimo. Nós não estamos aqui para julgar, para verificar. Então ficava mais bonito para essa Casa de Lei, mais bonito para essa Casa de Lei. Então, assim, nós vamos aceitar a denúncia, que o prefeito disse que está tudo bonitinho, então nós vamos verificar. Ficava bonito para o professor, ficava bonito para essa Casa de Lei. Agora, olha o tanto de gente querendo saber a resposta. Se realmente o prefeito gastou o dinheiro com esses equipamentos aqui, senhor presidente. E o povo ainda não está me perguntando, será que é verdade? Senhor presidente, eu não estou entendendo qual é o papel desta casa mais não. Senhor presidente, me permita mais um minuto, senhor presidente. O nosso papel nesta Casa de Lei foi fiscalizar. É tanto que no seu cartãozinho que nos deu para cada vereador aí, está lá bem escrito o poder do vereador. Legislar e fiscalizar com ética e transparência. Isso eu acho bonito, mas simplesmente está só no papel. E eu quero aqui agradecer ao povo pelo seu apoio. E mais uma vez, senhor presidente, parabenizar o senhor pela sua atitude e parabenizar meus nobres companheiros vereadores que nos acompanharam no Sim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Givanildo. A palavra ainda está por ordem, quem queira se pronunciar. Vereador Marco Aurélio. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os demais vereadores, o público presente, cumprimentar a PM, que está fazendo aqui a nossa segurança, dando apoio à Câmara, e falar ao nosso prefeito que esta nota, esse suposto desvio de finalidade de recurso, além de ser ilegal, é imoral. Porque, na medida que o prefeito usa recurso da educação para estar pagando algo relacionado à gráfica, som a telão, igualmente o nosso vereador Ivanildo mencionou aqui, é ilegal. O recurso da saúde é um recurso exclusivo. Na Lei 11.494 de 2007, no seu artigo 22, diz que 60% no mínimo é com magistério, relacionado a professor que está na aula, lecionando na sala de aula, e 40% é apoio. Apoio à manutenção, à reforma de escola, a contratos, e o que a gente vê é essa falta de respeito de parte do Executivo, que de maneira ilegal, vem fazendo esse suposto desvio de finalidade com recurso da educação. Portanto, é merenda de qualidade que nós não temos hoje nas nossas escolas. Falo isso não é porque ninguém me contou, não. Falo isso porque presenciei essa semana. É uma falta de respeito hoje. Quando eu fui eleito, eu aqui na frente do juiz
Luiz, igualmente o Adalio, nós todos vereadores, nós honramos aqui e nós falamos que honrar o nosso mandato de vereador. Portanto, é uma falta de respeito, é normal ter divergência na hora do voto, isso é normal, mas eu quero informar toda a população de Dom Eliseu que faço meu papel aqui com consciência. E quero sair daqui nesta manhã com minha alma lavada e, acima de tudo, de bem comigo mesmo. De estar fazendo, de ter a sensação de fazer o que é certo. Portanto, eu quero aqui agradecer a presença de cada um. Muito obrigado. A palavra continua aberta aos vereadores que queiram se pronunciar. E peço mais uma vez que não haja manifestações do público. Vereador Robson Oliveira. Bom dia a todos. Meus cumprimentos à mesa diretora, aos demais vereadores e ao público presente. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de citar um fato que ocorreu na sessão anterior, para que haja o registro. A sessão foi suspensa algumas vezes na sessão anterior da Câmara, e no segundo momento, o senhor presidente suspendeu a sessão e pediu o esvaziamento da casa. Nesse momento, eu usei da palavra, mesmo com a sessão suspensa, e disse as seguintes palavras: se o povo não pode ficar na sua própria casa, nós também, vereadores, não deveríamos ficar. E nesse momento, eu me retirei em direção ao público, momento em que me acompanharam os vereadores Marquinho, Adalio, Rafael Pimentel, vereador Buduia e vereador Paulo César. Então, que fique registrado esse acontecimento. E eu quero falar aqui, diante dos fatos, sobre essa denúncia, uma coisa interessante. A gente vê ali no município de Julianópolis, agora recentemente, a prefeita Neuza pagou um abono aos professores no valor de R$800 mil. É um valor parecido com esse valor dessa situação da denúncia que foi retirado do Fundo da Educação, vereador Buduia. Então, lá, a prefeita pôde dar esse agrado aos professores, aqui não. Existe uma valorização do professor aqui em Dom Eliseu. Onde estão os professores? Ele parece que estão satisfeitos. Cadê os professores? Cadê aquelas mobilizações que existiam no município de Dom Eliseu? Por que não existe mais? Fica a nossa pergunta. Eu quero dizer aos professores que está chegando em breve aqui o PCCR de vocês. Então, vamos começar a se manifestar, porque senão a gente vai entender que vocês querem que a gente vote pelo salário de vocês menor ainda do que já está, viu? Eu quero convidar a categoria a se manifestar, porque senão a gente vai achar que vocês estão satisfeitos. E eu estou disposto a votar com o prefeito se vocês estiverem satisfeitos, viu? Eu queria dizer também que dentro desses 800 mil aí que gastou em palco, iluminação, com artista, com outdoor, em contraponto a isso, ontem eu vi uma senhora, uma empresária, empreendedora do município, que aqui tem que ter muita coragem para empreender aqui nesse município, viu? Tem que ter muita coragem, porque se pede licença para tudo, até para abrir um boteco com 2 garrafas de 51. Então, eu vi ela ontem chorando nas redes sociais, porque ela também tem dívida, tem débito, ela tem fornecedores, e ela está aí com uma dívida da prefeitura de merenda, rapaz, e não recebe até hoje. Então, assim, o que será que acontece com a prefeitura que ela não cumpre seus pagamentos na ordem cronológica, como diz essa lei que é citada na denúncia? A prefeitura está escolhendo quem pagar, quando na verdade deveria ocorrer os pagamentos na sua forma cronológica. Isso não acontece, a pessoa está lá, tem família, tem filho, e está sendo ameaçada por pessoas, porque as pessoas não entendem.
Então, ela tem fornecedor, assim como ela forneceu para a prefeitura, ela tem os dela, ela precisa pagar. Ela não pode também levar o nome de enrolado, porque a prefeitura está enrolando ela. Então, senhor secretário de Educação, o senhor assinou aí essa licitação, assine também o cheque para pagar essa senhora, que ela precisa continuar o seu trabalho. Viu? Então, meus amigos, o nosso município... Sim, vereador, pode falar. Vereador Robson, eu estive visitando a empresa dessa moça semana passada e eu pude perceber, vereadores, o desespero e a preocupação que essa moça está tendo com relação a o não efetivamento do seu pagamento, que ela está esperando desde o ano passado, vereador Paulo César, para receber algo em torno de R$85 mil da prefeitura, e a prefeitura até o presente momento vem só prometendo, assim como fez com os produtores da Balajuara, os produtores de polpa, né, que pagaram uma parte, mas está faltando ainda R$18 mil, R$12 mil, se não me engano, R$12 mil, que faltam ser pago. Eu não entendo porque recursos da merenda escolar entra todo mês, de março até dezembro entra recurso, algo em torno de R$100 mil por mês. E essas pessoas fornecem para a merenda escolar. Infelizmente, o Poder Executivo não vem cumprindo o papel que é pagar. Não é só comprar, não. Tem que pagar os fornecedores. Por isso que o município de Dom Eliseu está nessa situação. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Finalizando aqui minhas palavras, eu queria fazer uma solicitação ao nosso presidente, que fosse encaminhado essa denúncia, senhor presidente, o senhor tem essa autonomia, para o Ministério Público também fazer apuração aqui no nosso município, né? Nós temos aqui um Ministério Público atuante, nós acreditamos também no poder da justiça através do Ministério Público, para que sejam também esclarecidas perante a nossa justiça local. E dizer, Adálio, que observando tudo isso, a gente tenta ver qual o perfil da administração, né? E eu tive conversando com os amigos e a gente naquele momento dialogou que o perfil é um perfil voltado ao maquiavélico. É um perfil do homem maquiavélico, é um espírito que está implantado na administração pública. E eu quero dizer, vereadores, vocês que estão na base, cuidado com esse perfil, porque o perfil do homem maquiavélico, ele para se manter no poder, ele tem que abrir mão da ética, da moral. Com ele não existe lealdade, fidelidade. E, com certeza, conforme a gente já viu com alguns que eram de lá, as armadilhas estão prontas. Hoje mesmo... Suas considerações, vereador Robson. Sim, presidente, estou encerrando. Hoje mesmo, meus amigos da base, já deve ter situações para vocês, só aguardando o momento. Eu tenho certeza disso. E alguns de vocês devem estar na fila já, ó, para... Esse é o perfil. Esse é o perfil que está aí, meus amigos. Eu não estou aqui mentindo, conjurando. Eu quero que vocês pensem comigo, se não é. Façam uma reflexão e pensem comigo, se não é. O homem maquiavélico não existe lealdade, não existe fidelidade. Não existe. Pelo poder, pela continuidade do poder, ele abre mão da sua ética, da sua moral. Se vocês querem sobreviver no governo deles, no governo desse, abram mão da sua ética, da sua moral, de fidelidade e lealdade. Ou vocês engolem, ou vocês serão engolidos. Palavra continua franqueada aos vereadores que queiram se pronunciar. O vereador Edilson com a palavra.
Bom dia a todos. Em nome do presidente Zé N, cumprimento a mesa diretora. Em nome do vereador Cabalécio, cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar aqui a Polícia Militar, em nome do Tenente Marcelino. Tenente, eu acho que ele mudou de patente. É Capitão Marcelino, cumprimentar a Polícia Militar pelo apoio. Cumprimentar o público presente, em nome do meu amigo Anatécio. Quero dizer o seguinte, que às vezes eu fico aqui me perguntando, alguns colegas vereadores sabem da realidade dessa denúncia, aí fica se fazendo de desentendido, que não sabe, que não entende. Gente, se o dinheiro da educação for gasto com festa, a culpa não é nossa do gastor, não é dos vereadores que estão aqui, não. É dos vereadores que, quando o senhor Joaquim Nogueira Neto era prefeito, votou para juntar a secretaria. Essa é a realidade. Quem juntou a secretaria foi Joaquim Nogueira Neto. No tempo do Pinduquinha, no tempo do Pinduca, a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer era separado. No tempo do Pinduquinha. Quem era o secretário de Cultura era Alessandro, hoje ele trabalha na prefeitura. Entendeu? Era separado. Aí o senhor Joaquim fez uma manobra, botou aqui nessa casa e votou e juntou a secretaria. Essa é a verdade. Senhores, eu peço que os senhores se concentrem. Se você não vai ter a verdade, meu povo, eu não posso fazer nada. Mas essa é a verdade. Hoje a secretaria, e todos os vereadores sabem, a secretaria é Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Então, se estão gastando dinheiro da educação, foi porque o senhor Joaquim fez essa manobra. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra gastar o dinheiro da educação com festa. Mas essa é a realidade. Agora eu quero convidar os novos colegas vereadores para nós usar a Câmara e para cima dos mandatos da secretaria. Quem é que tem para ter vereador disso? Para que isso não aconteça mais. Porque se nós não fizermos algo agora e não desmandarmos a secretaria, vão continuar gastando dinheiro da educação com festa. Vão continuar gastando, vereador. Vão continuar gastando, sabe por quê? Porque o senhor Joaquim juntou a secretaria para poder usar o dinheiro da educação com festa e com outras coisas. Agora cabe nós, vereadores, desmandarmos a secretaria. Igual era no tempo do Pinduquinha. Tá entendendo? Então, que fique claro que eu também não sou contra gastar dinheiro da educação com festa. Entendeu? Só que quem fez essa sacanagem foi o Joaquim, não foi o Castor, não. Entendeu? O rapaz está me incomodando aqui na fala. Desculpa, mas eu estou falando. Então, o que acontece é o seguinte. Aí eu vejo os vereadores aqui pedindo também de presidente. Vocês querem saber da realidade o que tem vereador aqui que quer? Eu vou falar. Posso falar? Posso falar? Será que você for da igreja limpa não vai ter educação nunca? Você não vai ter educação limpa, portaria? Por não haver mais condições de prosseguimento, a sessão está encerrada. A culpa é de vocês que não tem educação, o pessoal da igreja limpa.